Salve, salve, rataria! Bem-vindos, esse é o Ratos Cast, o podcast oficial do site Ratos de Cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Renato Maciel e aqui comigo tenho ele, que ainda espera um filme de videogame tão bom quanto o Super Mario Bros., Marcelo Perello. Fala, cara, amigo ouvintes, peguei meu arco e flecha, mas ele virou uma flor. Que merda é essa? E se essa é a primeira vez que você está escutando o Ratos Cast, você pode escutar todos os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com, onde além disso também vai encontrar nossas críticas de filmes comentados aqui no podcast. Então não deixe também de seguir os Ratos de Cinema no YouTube, no Facebook e no Instagram, no @Ratos de Cinema Oficial. Você também pode mandar uma mensagem pra gente no nosso Twitter, no @ratos_cast, ou mandar um e-mail pro ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. O nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox, então não tem como fugir do Ratos de Cinema. Então, todo lugar a gente tá lá, né, Maguinho? Verdade, estamos à espreita de vocês. Exatamente, bem creepy, mas tudo bem. No nosso tema de hoje, nós vamos falar de dois dos maiores lançamentos do mês de março. O primeiro deles é Tomb Raider: A Origem, que chegou aos cinemas no dia 15. E o segundo é o Aniquilação, que teve seu lançamento no Brasil e em alguns outros países via Netflix no dia 12. Ambos são estrelados por atrizes vencedoras do Oscar e apresentam protagonistas femininas fortes. Tirando isso, acho que os filmes não tem nada a ver um com o outro, né, Maguinho? Cara, não, a gente tá... É água e vinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser, como você falou, as protagonistas fortes, ganhadoras de Oscar, e vamos discutir os dois aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Exatamente. Então, pra o pessoal entender melhor como é que vai funcionar a dinâmica, nós vamos dividir o cast em duas partes, focando em cada um dos filmes, vamos falar da produção, nossa opinião sobre cada um deles, e separar um pedacinho com spoiler, pra quem já viu os dois filmes, onde a gente vai poder analisar eles. E lembrando que no meio do cast a gente vai receber uma convidada super especial, porque pra falar de um desses filmes a gente não pode ficar só eu e o Maguinho, porque é muita cabeça dura pra resolver toda a questão da aniquilação. Vamos começar falando do Tomb Raider: A Origem. Foi dirigido pelo norueguês Roar Uthaug. Acho que é assim o nome dele, se não for, desculpa, galera da Noruega. Ele fez um filme catártico chamado A Onda, em 2015, que eu não vi. Acho que você também não viu, né, Maguinho? É verdade, não vi. Eu acho que... Não, ele tá no Netflix, cara. Alguém viu e algum executivo, acho que da Warner, né, viu e achou válido a contratação dele. Quem não conhece ainda a franquia Tomb Raider, né, o filme é mais uma tentativa de levar esse game de grande sucesso para o cinema. É baseado completamente no reboot da franquia dos jogos de 2013, onde traz uma personagem mais humana e mais crível, bem mais nova, sabe? E mostrando suas habilidades nas primeiras aventuras. No cargo da heroína Lara Croft, agora a gente tem a atriz vencedora do Oscar, Alicia Vikander, pelo A Garota Dinamarquesa. Mostra a jovem Lara Croft, que está vivendo nas ruas de Londres, e ela não aceita a morte do pai dela, vivido pelo Dominic West, em uma das missões dele, e ela reluta para aceitar o fardo, né? Assumir toda a herança e todo o poder que o sobrenome Croft carrega. Quando ela começa a ceder um pouco mais sobre a perda do pai dela, ela recebe uma pista sobre um mistério numa ilha, que é onde o pai dela foi se aventurar para tentar resolver, e ela acaba tentando desvendar o sumiço do pai e decide largar tudo e ir atrás dessa ilha deserta para tentar descobrir o que diabos aconteceu com o pai dela. Não é isso, Maguinho? Exatamente, cara, é a história exatamente igual, né, do jogo. A vilã é a mesma, né, é aquela deusa Rímico, né, a grande essência do jogo tá ali. A gente sabe que esse não é o primeiro filme da saga Tomb Raider, né? Em 2001 e 2003 tiveram dois filmes estrelados pela Angelina Jolie, Tomb Raider e o Tomb Raider: A Origem da Vida, se não me engano é isso. Consegue ser pior que o Tomb Raider original. Consegue ser pior, facilmente. É uma galhofa gigante. E você consegue traçar algum paralelo, Maguinho, entre o filme antigo e esse novo? Você pega também o próprio game, né, que se parece com a nova versão de 2013, apenas o nome, né? E eu falo isso com muita propriedade porque desde 96 que eu jogo essa porra. E aí quando você vê filmes como o da Jolie, cara, dá meio vergonha ali, entendeu? E na verdade, eu vou te falar uma coisa, nenhuma adaptação de um game, ela é levada a sério. A conscientização de que videogame não é brinquedo, ela tá mudando de uns tempos pra cá só. Um dos fatores que a imensa maioria de 100%, eles não deram certo, né? Mas eu acho que assim, um paralelo
paralelo dos filmes de 2001 e de 2003 com esse de 2018 vai muito nos games, com o reboot dos games, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que é isso, é totalmente descartável a versão da nossa querida Angelina Jolie. Mas você não acha também uma questão da época, cara? Porque Concordo. É um produto da época. Não é defendendo que eles, eles não levam a sério e tudo mais, mas a gente analisando os filmes mais antigos de videogame, sem ser essa leva nova, né, que eles realmente estão tentando fazer algo mais sério, como foi o Warcraft, como foi o Assassin's Creed, o próprio Tomb Raider, o Uncharted, que eles estão trabalhando também. Sim. O primeiro filme do Mortal Kombat, que pra muitos é um bom filme. É uma boa adaptação. Sim, uma boa adaptação. Na medida do possível. Acho que na medida do possível é uma boa adaptação. Verdade. Só que ele é fruto de uma geração, cara. Assim como o filme da Tomb Raider era. O filme da Tomb Raider eu só lembro daquela primeira cena, que é ela lutando com um robô e tá tocando uma música tipo Prod. Sim. Totalmente início dos anos 2000, sabe? Não é que ele não se leva a sério. Eu acho que ele é filho de uma geração. Assim como daqui a alguns anos esse pode ser filho de uma geração do cinema atual. Já que você comentou da história, Maguinho, que você acha que eles realmente pegaram o arco, né, principal do jogo do reboot e usaram para esse filme, eles fizeram algumas modificações, principalmente no começo, né, eles mostraram um pouco do dia a dia da Lara. E o que você acha disso, cara? O que você achou da trama e do roteiro? Te agradou a maneira que eles apresentaram a personagem? Bom, vamos lá. Você falou uma coisa que é a palavra-chave para as adaptações de games não serem boas, que se chama roteiro. Dessa forma, no primeiro ato e no segundo, muito bem interessantezinha, como que ele constrói isso, baseado no reboot de 2013, que traz uma Lara, como você falou, mais jovem, né, que tá começando a se aventurar e tal, e nessas aventuras ela realmente, ela se machuca, ela grita de dor e tal. Você acredita que é uma menina como outra qualquer, entendeu? Não um ser mitológico como era a Lara Croft nos outros jogos. E isso tá bem no filme, tá bem retratado, sabe? A cena lá do navio, que ela chega na ilha, e a cena do avião, cara, são exatamente iguais no jogo. Porém, como você falou, o roteiro, ele não ajuda muito, principalmente no terceiro ato, que é aceleradíssimo demais além da conta, e faz com que essa parte que seria interessante, que é o desfecho, e que no jogo é muito interessante, a parte da tumba e tal, fique bem aquém do primeiro ato e no segundo ato. Eu acho que o grande problema desse filme se chama roteiro. Concordo 100%. Isso aí eu concordo com você de todas as maneiras, porque eu vou ser bem honesto, eu não curti o filme. Eu já sabia. Cara, eu fui de coração aberto pra gostar desse filme. Eu fui de verdade que eu fui. Eu gostei da escalação da Alicia Vikander como a Lara. Perfeito. Eu acho que ela tá parecida com a Lara dos jogos novos. Sim. Isso que você falou das cenas de ação, que são parecidas e tal. Eu vou falar mais disso quando a gente começar a falar do diretor, mas eu quero falar aqui do roteiro. Eu achei que o roteiro, ele é totalmente raso. Ele é um roteiro de 2 horas. Ele faz um filme de 2 horas que não precisava de 2 horas. Sim. Ele podia ser resolvido muito antes. Ele tem umas gorduras no segundo ato e um terceiro ato totalmente acelerado e furado. Me incomodaram demais, porque eu acho que poderia ter resolvido o filme muito mais rápido, não tem o menor sentido. E o que eu acho que é principal do roteiro, ele é um roteiro chato. Ele é um filme de aventura, como deveria ser um filme de aventura. Eu não vejo uma necessidade de um novo Indiana Jones, porque, primeiro, que eu não quero ver uma pessoa assumindo aquele papel. Um outro ator, né? Já basta agora ver alguém assumindo o papel do Han Solo. Chega Sim, é verdade, de tirar o papel do Harrison Ford, deixa ele com aquelas coisas dele. E o segundo, que ele tá muito velho pro papel. Não tem porquê a gente ver um Indiana Jones daquele jeito. A gente já viu no Reino da Caveira de Cristal e todo mundo sabe a bomba que foi. Então, pra que mexer nisso de novo? Que não tá dando mais, né? Exato. E no lugar deles, a gente tem 2 personagens que são perfeitos pra assumir, que é o Nathan Drake, do Uncharted, e a Lara Croft, do Tomb Raider. Sim, então, são 2 personagens que são ótimos ali, são carismáticos, são divertidos e trazem boas aventuras. E eles bebem, Renato, de golada, né, no Indiana Jones, na veia do Indiana Jones. Sim, total. Né? Se eles são personagens assim, por que o filme do Tomb Raider, a origem, não é divertido? Tem uma parada que você comentou quando saiu da cabine, você até escreveu pra gente no WhatsApp. Não, porque eu quero ver de novo, porque a galera tava muito morta dentro da cabine e não sei o que, o pessoal podia ter gritado e tudo mais. Pô, Maguinho, a gente viu a cabine do Homem-Aranha juntos, a galera gritou, a galera bateu palma. Sim, é verdade. Eu já vi no Rogue One, quando apareceu o Darth Vader,
cabine do Power Rangers a galera gritou e fez festa. Sabe por que ninguém gritou na cabine do Tomb Raider, cara? Porque o filme é chato. Porque o filme não diverte. Porque por mais que as cenas de ação sejam iguais às dos jogos, as cutscenes sejam perfeitas e tudo mais, no final das contas, cara, você não se importa muito com a Lara. Você não se importa muito com o pai dela, ou com o personagem asiático que tá seguindo ela, que eu nem sei o nome dele. O vilão, que você também poderia aprofundar muito mais. Ele aparece, aí ele fala, não, porque eu toquei muito tempo, então eu sou meio maluco. Falando em jogos, ele podia ser mais igual o Vaz, o vilão do Far Cry 3. Far Cry, que é fantástico. É um excelente vilão, e ele podia ter um pouco mais de loucura dentro dele, sabe? Sim. E o Walton Goggins, que é um ator legal, ele sabe trabalhar também, é verdade. Então ele podia trazer mais daquilo. Eu acho que no final das contas o Tomb Raider é uma aventura bem morna, sabe? Bem morna. O roteiro, as piadas do roteiro não funcionam. O filme falta um alívio cômico, falta uma coisa mais leve, falta até uma heroína que, por mais que ela seja perfeita em vários aspectos, falta um carisma nela, que eu acho que não é culpa da Alicia Vikander. Não, com é certeza culpa não. do roteiro na hora de construir a Lara. É um roteiro mal escrito, acelerado, entendeu? Por mais que eu seja fã e que na hora tava ali, né, empolgado com o que tava vendo, mas eu não posso, né, de forma alguma fechar os olhos pra coisa ruim do filme que você falou, que é uma estrutura básica, que são atuações, roteiro e direção, entendeu? E ele peca no seu roteiro de uma forma absurda. E em algumas atuações também, como por exemplo, você falou, cara, o vilão é simplório demais, é fraco e poderia ser muito mais bem abordado. Mas falando nisso que a gente comentou aqui da Alicia Vikander e do Walton Goggins, o que você gostaria de falar mais deles? Tem alguém que você acha que se destaca? O que você acha que faltou ali no quesito de atuação? Cara, vamos lá. Sobre a Alicia Vikander como Lara Croft, eu acho que o papel é dela, entendeu? Caso tenha futuras continuações, é ela, né? Eu acho que ela entendeu bem como é que é a personagem, a concepção da personagem. O Dominic West, cara, que faz o pai dela, eu acho que ele esteve melhor na câmera, né? Quando ela via os vídeos dele. Quando ele aparece... coisa que não tem no jogo, fica meio estranho, não é crível, ele tá meio doidão, e enfim, é claro que você ficar lá numa ilha anos e sozinho, mas cara, não curti. E o Walton Goggins, cara, que faz o Mattia Vogel, eu queria mais do personagem, até porque no jogo é abordado mais dele, entendeu? Eu acho que eles podiam ter abordado mais, né? Agora, sobre o chinesinho lá, que eu não lembro qual é o nome dele, a Kirsten Scott Thomas, que faz a Ana... Lu Ren, que faz a Anna Miller, ela tem um papel, acho que ok, pelo tamanho dela na trama. E no game também é exatamente assim. Ela vai ganhar mais importância, Renato, no Rise of Tomb Raider, que é de 2015. Que aí você vai entender toda a ideia que ela tem, entendeu? Toda a parte maquiavélica dela contra o pai dela, entendeu? Isso é muito mais abordado no Rise of Tomb Raider. Mas é um papel ok, assim, né? É do tamanho dela mesmo. Um papel pequeno, né? Sabe por que eu achei legal da parte dos personagens? Se esse filme fosse feito em 2001, 2003, na época do filme da Angelina Jolie, o Lu Ren seria um interesse amoroso da Lara. Seria o par romântico, concordo com você. Seria o par romântico. E eu achei, assim, culhões eles terem feito isso e tipo, foda-se, não vamos fazer da personagem que é a personagem título, que é a personagem forte, não vamos fazer ela, por mais que ela esteja em perigo o tempo inteiro e ela se vira muito bem com o perigo, ela não é típica donzela indefesa que precisa do... Claro que não. Esse filme de hoje é um retrato da época que a gente vive. Então nessa parte eles acertaram muito bem, porque nos anos 80, 90 e até um pouquinho no início, né, de 2000, com certeza eles iam botar ele como um par romântico dela, mesmo não combinando nada, nem um pouquinho um com o outro, entendeu? Mas eles achariam uma forma de colocar isso sim. Seria quase que o primordial. Se bobear, eles até escalariam um outro cara. Sim, com certeza. Como você me disse, pra poder casar melhor. Ele seria, sei lá, um americano vivendo recluso dentro Hong Kong, né? É verdade. Morando em Hong Kong. Mas a gente tá falando muito aqui que o filme é parecido esteticamente e tudo mais, e se deve graças ao Roar Utag na direção. O que você achou do trabalho dele, Maguinho? Você acha que
que ele fez um bom trabalho em trazendo essa adaptação à vida, né? Sim, isso é um ponto muito positivo, sabe? Acho que a direção dele é bem acertada, ele consegue absorver, como a gente falou, a atmosfera do jogo muito grande. Isso ficou bem latente no primeiro ato, que é muito bem colocado, na minha opinião, mostrando a Lara e tal, como a gente falou, com aspirações, dúvidas e tal. E a fotografia é linda, o filme inteiro, cara, Renatão e amigos ouvintes, é quase uma cutscene de 2 horas. Ele emula o game de uma forma muito interessante. Faltou só o controle ali embaixo da cadeira para eu pegar e jogar. Mas eu achei nessa parte, esteticamente falando, a direção dele é muito legal, porque você tá vendo ali cenas do jogo exatamente iguais, é muito fiel. Pena que o roteiro não caminha junto, né? Que faz com que o filme seja bastante irregular. Não só as cutscenes, Maguinho, eu concordo com você nessa questão da direção dele, de criar a atmosfera do jogo, porque eu também me peguei em alguns momentos assim, caraca, agora é hora de apertar o triângulo. Sim, é verdade. Agora é hora de apertar o triângulo. Aqui eu não sei o que. Eu falei, porra, eu me coloquei. Cheio de quick time events, né, cara? Teve uma hora que ela entrou na barraca com arco e flecha, aí o personagem do Matias entrou. Aí eu falei, cara, se fosse eu jogando, já teria dado uma flechada nele. Porque, tipo, jogos assim, dá essa liberdade de você fazer isso. Você consegue fazer isso, então, verdade. Teria resolvido ali. Se fosse um jogo de FPS, então, que é só você atirar e virar as costas e sair voado, tipo Far Cry, nossa, já teria matado o cara há muito tempo. Sim, é verdade. Então, eu acho legal a maneira que ele foi fazendo isso mesmo, que ele construiu as cutscenes, a gente pode dizer assim, mas eu acho que mais do que isso, eu achei legal a maneira que ele recriou os puzzles dos jogos Você tocou, Renato, muito legal. Há muito tempo que a gente não via enigmas nesse tipo de filme, de aventuras arqueológicas, dessa forma, entendeu? São puzzles que você joga em Uncharted, que você joga em Tomb Raider, são muito legais, foram muito divertidos. São exageradas. Tem um momento ali que é extremamente exagerado, uma hora que ela tem que colocar o cristal do chão. Sim. Ali é extremamente exagerado, mas tipo, pô, quem quer procurar leis da física e coisas reais não desse tipo, né? Mas a essência desses puzzles novos, né, que são muito mais visuais do que na década de 90, que eram muito mais complicados, né, eu achei bastante interessante. Então, Maguinho, o que você acha da gente dar um pulo rapidinho na parte com spoilers pra gente poder dar uma dissecada nesse terceiro ato? Vamos lá, claro. Vamos lá? Sim. Então, a partir de agora, spoilers pra Tomb Raider: A Origem. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, a gente já falou um pouco aqui do filme, tá na hora da gente falar da parte que eu acho que a gente menos gostou, que é o terceiro ato, que como eu falei, eu não gostei do filme, eu não gostei mesmo, mas eu acho que o terceiro ato desanda tudo. Maguinho, explica pra gente aqui, explica pros ouvintes o que tá acontecendo no terceiro ato e o porquê que você não gostou. Não, então, só pra vocês entenderem, baseado no jogo, ela foi naquela ilha, né, pra tentar fazer com que uma corporação, que é a Trinity, não consiga levar e abrir o sarcófago, o caixão. Na verdade ela fez essa missão quando ela tava lá dentro, né? Ela foi lá pra encontrar o Pelo. Isso, Mas aí tem uma grande corporação que é a Trinity, que também tá de olho, e aonde tem uma grande maldição que, caso a tumba fosse aberta, despertaria o mal para o mundo, entendeu? Isso no game, Renato e amigo ouvinte, dá muito certo. A suspensão de descrença e as leis da física são totalmente plausíveis, entendeu? Agora, no filme, né, isso, cara, ficou ruim. Primeiro porque as motivações de cada um ali, apesar de serem a mesma, elas estão em posições diferentes. Você praticamente matar o seu pai, ele querer matar ela, e de uma hora pra outra, eu vou com você, porque você vai abrir a tumba, eu preciso de você. É arrastado, isso não tem muito sentido. E quando você chega lá, você tem uma outra história. Enfim, Renato, essa parte, e assim, você não entende muito o que tá acontecendo na cena. Eu acho que é nem arrastado, eu acho que é tudo muito rápido. E depois que eles entram na tumba, fica tudo muito mais rápido, só que lá fora o tempo parece que tá muito mais devagar, porque tem coisas que não fazem o menor sentido. Não, exatamente. Pra começar, o terceiro ato desanda quando ela tá lá pra salvar o pai dela, quer sair da ilha e tudo mais, aí o pai dela chega e fala, não, olha só, porque a gente tem que impedir, porque eles vão abrir a tumba e vai começar a maldição. Isso. Aí ela pega um arco e
agora eu vou impedir. Se você não quer vir, eu vou. Aí ela vai correndo, pula do negócio, vai correndo. Porque o pessoal, a ilha é gigante, mas nego tem um tracking device que é absurdo. Não, é o fast travel, pô. É o fast travel do jogo, pô. É o fast travel, total. Porque no começo do filme, ela cai e o vento puxa ela e paraquedas e cai do não sei o que. Ela não faz uma trilha. Porque ela cai sendo arrastada pelo ar, pelo mar, pelos caralho 4. E o cara vai lá e acha ela em um segundo. Não, e o cara já estava lá. Ela correndo. Ela vai correndo lá, Tom Cruise. Mandou um fast travel, igual você falou. Chegou lá rapidinho, já com arco e flecha, só na contenção, fatiou, passou. Aí liberou a galera. Quando liberou a galera, começou o tiroteio. Rolou o tiroteio, ela vai lá atrás do pai dela, que ela viu que o pai dela tava no negócio. Aí que pra mim já tá começando um caroço de merda. O que acontece? O Lou Rand chega e fala, não, vão que eu vou esperar a Lara. E a Lara vai e rola coisa pra caralho. A Lara vai, fala com o pai dela, rola a situação, ela e o Matias, e desmorona. Ela faz o puzzle, desmorona a tumba, eles entram na tumba, eles vão fazer o negócio todo. Aí depois de um tempão, volta pro cara lá, olhando assim pro nada, pro floresta, com a arma em punho. Vamos, Lara, cadê você? Cara, eu gargalhei nessa hora no cinema. Eu tava assim, pô, esse puto tá 2 horas mais esperando a mulher. Não é na hora dele chegar e falar assim, pô, peraí, tem uma galera do mal ali com a mulher, que não sei o quê. Eu vou entrar junto, ela, né? Eu vou ajudar. E eu tô, tipo, com 300 malucos aqui que a gente acabou de liberar contra o 10 malucos do exército que sobrou. É melhor a gente render os caras e tal. Não, mas deixa quieto. Aí vai rolando as paradas dentro da tumba, que até ali eu acho maneiro, que é onde rolam vários puzzles legais. Sim, isso é interessante. E o que me incomoda é que ali dentro vai tudo muito rápido. Rola, ali podia desenvolver mais o segundo ato, que tem uma gordura que eu acho que poderia tirar pra dar mais tempo pro terceiro ato desenvolver. Em vez de ficar aquela lenga-lenga toda dos caras, os caras podiam entrar lá e resolver a situação, os caras não resolvem a situação, então tipo, ela tem basicamente um exército junto com ela e os caras não agem. Tipo, o roteiro mostra que ela tem um backup e o backup dela não se mexe, não faz nada. O que eu tinha te falado que é arrastado é porque não é que seja demorado, ele é rápido demais, mas ele é chato, entendeu? Porque a gente teria um terceiro ato, como é no jogo, grandiosíssimo, com um leque de opções muito grande, principalmente com os puzzles dentro de uma tumba super misteriosa. E eles pegam a questão do sobrenatural que eles tanto trabalharam durante o filme, e no final eles resolvem o sobrenatural como algo mais crível. Sim, claro. Não é uma doença. Sim, sim. Não é tipo... Até porque se acontece o que é no jogo, realmente aí não ia dar certo. Porque no jogo existe um mundo pé no chão e existe essa parada sobrenatural. Por que nesse filme que mostra um mundo pé no chão, uma parada sobrenatural não casaria? São opções, né? Poderia também. A parte do jogo é espetacular, entendeu? A parte final é muito legal, né? Como a gente estava usando o exemplo do Indiana Jones é um mundo real onde alienígenas vêm e colocam lá uma caveira de cristal. E a gente viu como é que ficou o resultado, né? Não acho que isso seja o grande problema. Acho que o grande problema do terceiro ato é ele ser apressado demais. A gente toca de novo na mesma tecla. O roteiro não ajuda, né? Principalmente nessa parte final, entendeu? Onde deixa ela sem muitos recursos, já que ela tem, como você falou, um backup gigantesco atrás, que tá esperando ela por horas e que não faz nada, entendeu? E a parte do pai dela, né, inserida no filme, diferentemente do jogo, que o pai dela morreu realmente, deixa tudo isso, na minha opinião, muito en passant, muito chato, entendeu? Porque você não acredita naquela parte, entendeu? Até porque a atuação dele não é boa quando ele tá personificado e não tá atrás da câmerazinha. Porque além disso tudo que a gente conversou aqui, ainda tem uma outra parada, que é quando rola tudo, ela sai da ilha, ela descobre quem é que tá por trás de tudo, é a Ana. A Ana Miller tá por trás de tudo, que cuidava dela, cuidava das coisas da família dela. Então ela descobre, ela vai olhar, quando ela olha o nomezinho dentro da lista, ela recebe uma lista, né, de empresas que a família Croft é dona, ela vê o nome da empresa que tá por trás da Trinity, né, que investia as coisas na Trinity e tudo mais. Aí ela começa a ligar os pontos e naquela hora, tipo assim, ela começa a ligar os pontos e vai vindo lá nos esconderijos do pai dela e vai olhando as coisas. Enquanto rolava tudo aquilo, cara, eu juro que na minha cabeça só veio aquela música do Jigsaw, do desenrolando a noite inteira, sabe? Porque, porra, em um segundo parece que o Jigsaw apareceu ali
botou uma outra parada, sabe? Do nada eles deram um puta gancho pra uma continuação que a gente, honestamente, nem sabe se vai ter. É verdade. Em vez de eles fecharem a história um pouco mais redonda, ou em vez de eles darem um tempo maior pra, inclusive, ela já no terceiro ato saber que a Ana tá envolvida, sabe? Desnecessário pra caramba. Eles não sabem dar gancho, assim como eles não sabem trabalhar com cena pós-crédito. Porque a cena pós-crédito é tão bosta, se a gente pode chamar ela de cena pós-crédito. Outra coisa, o mais ridículo, Renatão, é que nós vimos a cena pós-crédito no trailer. Nem no trailer. Isso eles tiveram a parcimônia de esconder. A cena, a gente vê no trailer a cena pós-crédito. Eu gosto muito do Nick Frost. Então, na hora que ele aparece ali rapidinho, sim, e ela vai embora, eu falei, cara, que motivo ela teria pra voltar pro Nick Frost agora pra pegar a arma, por causa daquela cena do trailer. Aí eu falei, puta, vai ser pós-crédito. Aí não deu outra, foi pós-crédito. Deu outra, verdade. E uma outra coisa também, Renatão, você e nosso amigo ouvinte que jogou o jogo sabe que ela começa a suspeitar da Ana no meio do jogo, não é no fim. Então, até nisso, assim, eles conseguiram errar. Tava indo bem com toda a parte de você transpor o game, tem muita coisa idêntica e tal. E essa parte seria muito mais fácil você abordar, porque ela descobre isso no meio do jogo. Mas é porque no jogo também ela consegue se relacionar com outras pessoas que vão investigando ela. Ali não tem ninguém o tempo inteiro. Ela acaba tendo um encontro com o pai dela depois que a presença do pai dela no filme ou não muda em nada o desenrolar da história. Não muda em nada. Ela podia chegar na caverna depois, ela podia fazer tudo que ela fez dentro da tumba, tudo, cara. Tudo ela podia fazer sem a presença do pai dela ali. Por isso que eu te falei, essa introdução do pai dela vivo, foi um equívoco. Não curti nem um pouco também. Maguinho, vamos agora ao que interessa. Vamos ao que interessa? Vamos aos finalmente? Pergunta que não quer calar. Dá aqui pra gente as suas considerações finais e responde a pergunta: Tomb Raider pode ser considerado a melhor adaptação de games ou a gente ainda não chegou nessa hora? E dá também a sua nota do filme. Vamos lá, quem tá falando aqui agora é um fã de games pra cacete, entendeu? E um fã do jogo. Entendam isso. Agora, eu vou confessar algo pra vocês, né? Que meu nível de qualidade ele tem estado muito baixo, entendeu? Pra eu não gostar de um filme, ou eu não entendi, ou é uma bosta colossal, entendeu? Então, a resposta pra mim é assim, a gente tem a resposta é sim. A gente tem um bom filme, né? Não é uma bosta, não é uma cagada como é Assassin's Creed, como é Warcraft. Temos uma adaptação praticamente fiel ao game. Tem erros? Sim, tem erros pra cacete. Mas que, na verdade, é uma boa aventura. Quem jogou vai entender cada cena, né? Quem não viu, eu acho que não vai se decepcionar de uma forma geral. Entendeu? Então, apanhando tudo isso, eu dou um 7,5, entendeu? E eu respondo a pergunta de $1 milhão que realmente Tomb Raider, na minha opinião, caminha junto com 3 filmes. Com Mortal Kombat e com a animação Castlevania do Netflix, que é espetacular. 7,5? Tu ainda deu? Eu achei que fosse me dar mais alto, cara. Não, 7,5. É porque, na verdade, quando a gente conversa, a gente vai vendo e vai entendendo melhor e tal. O hype vai um pouquinho mais baixo, vai descendo. É assim, você conversar com o espelho, como eu sempre faço, é uma coisa. Quando você conversa com uma outra pessoa... Como eu sempre faço, o espelho sempre concorda comigo, entendeu? Quando eu faço com uma outra pessoa, a gente, né, reconsidera muita coisa. Então, cara, já eu discordo um pouco de você. Vai, desce a lenha. Eu não acho uma boa aventura, não acho ele um filme divertido, eu não acho ele um filme que te deixa entretido durante as 2 horas. Falta diversão, falta humor, falta mais coisa pra fazer daqueles personagens, daquela aventura, algo que eu me importe. Posso dizer que ele talvez, esteticamente, talvez ele seja a melhor adaptação, não talvez a melhor, mas talvez uma das melhores adaptações, porque ele recria bons momentos e não só isso, mas ele recria os puzzles. Eu acho que isso pra mim é um plus, porque vários filmes recriam certas cenas, certos momentos, até o Doom, o filme do Doom com The Rock, com o Karl Urban, recria um momento de em primeira pessoa, né, com a arma em primeira pessoa, como se fosse o jogo. Momento, né, um momento de 10 minutos, né? Um breve momento, porque é o único momento memorável de um filme que é horroroso. Vale a homenagem, e o que eu acho que o Tomb Raider é legal é a questão dos puzzles.
eu gostei muito disso. Mas ele é um filme com muitos problemas. Ele pode ser uma adaptação esteticamente fiel, mas ele é um filme falho, é um filme chato, é um filme que não funciona, é um filme com uma heroína não carismática e com um vilão completamente sem motivação e sem charme. Então eu acho que a minha nota pro Tomb Raider seria 3, talvez. A média dele não é boa e infelizmente não passa de ano. Vai pra recuperação. Não passa pra continuação. Não passa pra continuação, é verdade. Mas sabe que filme vale a pena não sei se vale a pena uma continuação, mas vale a pena também um debate, a gente vai ter um papo sobre ele também. Qual é? Uma estreia, talvez uma das suas grandes estreias do ano, né? A gente sabe no cast de filmes mais aguardados, que você comentou sobre ele, que estava empolgado, e eu sei que você tem uma mágoa com a questão do lançamento desse filme, que é o Aniquilação, que chegou... Esse sim é um filme que eu acho que vai ter uma nota melhor do que o Tomb Raider no nosso final, na apuração. Mas eu acho que eu e você não é o suficiente pra gente poder conversar sobre esse filme. Eu acho que a gente é muito mongoloide pra falar desse filme, Maguinho. Não, eu sou completamente tapado e... Ele teve a problemática que o filme não ia chegar ao cinema porque o público não era inteligente o suficiente, e eu acho que nós dois não somos inteligentes o suficiente para debater esse filme. Eu tô até agora tentando entender o que eu acho que nós precisamos ajuda, né? Da mente brilhante do Ratoscast, entendeu? Ela já está chegando aqui, vai sentar ao nosso lado e vai dissecar para o mundo a Aniquilação. Olá, caros amigos jogadores. Aê, cheguei. Entrada olha só, é muita responsabilidade. A primeira dama do Ratos de Cinema. Porra. Patrícia Gente, mas esse discurso de vocês aí, ou vocês estão tirando onda com a minha cara, ou vocês estão me dando muita responsabilidade. Não, eu tava pensando a aqui... A gente tá tirando da gente a responsabilidade, é diferente. Eu pensei que, cara, eu tô ferrado, porque assim, eu não vou conseguir ter bases estruturais de comentar esse filme. Eu falei, pô, eu preciso de alguém, entendeu? E esse alguém chegou. Cheguei, gente, cheguei. 6 coisas pra falar. Eu tenho uma coisa a acrescentar. Eu assisti a onda. Vocês estavam aí. Quem assistiu? Ninguém assistiu. Olha só! Existe alguém. Alguém assistiu a onda? Eu. Ô, Paty, já que a gente tava falando pra caramba aqui, você chegou agora, eu peço pra você explicar pros nossos ouvintes qual é a história do filme Aniquilação. Sobre o que se trata o filme. Nossa, gente, é sobre tanta coisa. Mas vamos lá. A princípio, tem esse lugar onde aconteceu supostamente um desastre ambiental e um grupo de cientistas vai adentrar esse lugar para tentar descobrir o que está acontecendo. É um resumo muito superficial e que não é nem bem isso. Mas eu acho que à medida que a gente uma área nos Estados Unidos, né, que logo no começo do filme a gente vê que algo atinge ela, né, atinge um farol, né, numa área americana, vai crescendo uma bolha, né, uma espécie de bolha ao redor dela. Parece uma bolha de sabão, né? Exato, como se fosse uma bolha de sabão gigante. Ela tem até aquele negócio das cores, né, da bolha de sabão. Tem o formatinho da bolha de sabão mesmo, aquelas cores que vão se misturando. Isso, e um grupo de cientistas, né, mais um grupo de cientistas, acaba entrando numa missão dentro dessa bolha para poder fazer experimentos e descobrir um pouco mais delas. Só que cada uma das pessoas tem uma reação diferente e tem um tipo de relação diferente com essa bolha. O Aniquilação foi dirigido pelo Alex Garland, que dirigiu e escreveu o Ex Machina, e além disso, ele também roteirizou a última adaptação do Juiz Dredd, né, o Dredd do Cal Urban. Ele também roteirizou Sunshine, então quer dizer, ele é um grande nome da ficção científica atual e se provou um excelente diretor com o Ex Machina, então acho que é um filme que todo mundo aqui da mesa estava aguardando bastante, né, gente? Verdade. Foi uma das minhas expectativas do ano, né? Quem não ouviu esse cast ainda, a gente fez um apanhado dos filmes que a gente estava esperando mais, que iam ser lançados esse ano, e esse filme, se eu não me engano, foi o meu segundo lugar dos meus mais esperados. Sim. Esse filme estava entre os meus 20 lá da lista, que eu fui selecionando na hora. E o que é engraçado a gente comentar sobre ele é porque ele foi lançado no cinema nos Estados Unidos, mas na maioria dos outros países ele teve um inesperado lançamento pelo Netflix, né? Isso porque comentavam que não acreditavam, né, por causa da complexidade da história e dos temas que eles abordam lá, as metáforas que eles abordam, eles não acreditavam no sucesso do filme no cinema.
cinema e não acreditavam principalmente na compreensão do público com o filme. E só um pitacozinho, Renato, eu acho que eles não estão errados. É uma declaração polêmica. Eu acho que eles não estão errados não, hein? A galera veio mal nos Estados Unidos, na China e no Canadá. No resto do mundo inteiro ele foi direto pro Netflix. Eles acham que o pessoal de um país que votou no Trump tem inteligência suficiente pra entender, mas a gente não tem. O que eles estão achando mesmo? Que os americanos são o pessoal que votou no Mother como um dos filmes que entrou na lista de piores filmes do ano. É verdade. O Netflix cada vez mais. A gente tem acesso a coisas que a gente normalmente não teria. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um risco disso virar um vício, né? O que vai sair no cinema agora? Só o que eles têm certeza que vai dar dinheiro? Só o blockbuster? Vai virar isso, cinema? Isso é um problema sério, né? Assim, eu entendo que é um filme que tem problemas como esses filmes que costumam ser filmes mais artísticos. As pessoas não vão ver mesmo tanto no cinema. É verdade isso. Mas a gente não pode restringir o cinema a Transformers e Vingadores, né, cara? A verdade é essa. Mas ao Vingadores mesmo... pode, por favor. Vingadores pode. Por favor, você não bote Vingadores no mesmo patamar de Transformers, né? Tá de sacanagem. Vingadores pode. Não faz isso com o Michael Bay, não, hein? Mas a verdade é que, por mais legal que seja, o cinema não é só isso, né? O cinema também é pra gente se emocionar, o cinema também é pra gente sair do nosso espaço comum, não só no que diz respeito a efeitos especiais, né? Então eu acho que o Netflix, ele aumenta as possibilidades da gente, né? Com relação ao que a gente tem como oferta de filmes e séries. E isso é muito legal, mas também é arriscado, né? Sem dúvida. Maguinho, você tem uma opinião, eu acho que contrária a essa da Paty, porque você é um defensor da questão filmes têm que ser lançados no cinema. E eu sei que esse era um filme que você estava guardando muito, você queria muito assistir ele. Conta pra gente um pouco como foi a experiência de assistir o Aniquilação em casa, pelo Netflix, e o que você acha desse tipo de lançamento. Não é o primeiro lançamento grande do Netflix. Não vai ser o último nesse também. ano, a gente teve o Cloverfield, também não vai ser o último, o Iris ainda vai sair. O que você acha dessas ações, né, de como tá caminhando as coisas e principalmente como foi a sua experiência? Bom, vamos lá, caros amigos. Como vocês sabem, eu não curto ver filme em casa, né? Não tem uma explicação científica para isso. Eu não me sinto à vontade, né? Me dá sono. Eu gosto do envolvimento que o cinema me traz. Sabe, toda a imersão para que eu entre no filme tá no cinema, não tá na minha casa. Mas eu entendo, cara, todas as mudanças em panorama mundial. Eu entendo que cada vez mais, gente, as pessoas tendem a sair menos de casa para fazer as coisas. Mas eu entendo também e concordo com a Paty que financeiramente é bom pro estúdio, né? Porque eles recebem da Netflix uma bela quantia, sana possíveis prejuízos, mas de qualquer forma eu adoraria ter visto esse filme visualmente falando numa tela grande. Isso é um reflexo dos tempos de hoje, entendeu? A gente tá mundialmente conectado e, enfim, a experiência foi boa porque o filme é um excelente filme. O fato de um filme estar sendo lançado pelo Netflix é a mesma coisa que há 15 anos um filme ser lançado direto em VHS. Pra mim, a problemática do Aniquilação não é o fato do Aniquilação chegar direto pelo Netflix. Pra mim, a problemática do Aniquilação é eles não terem culhão de aceitar que botar o filme pra ser distribuído no cinema mundialmente não vai dar uma boa bilheteria pra ele, porque não é um filme pra todo mundo, não é um filme pra público, não é um filme que a galera vai sair do cinema assim, caralho, que filmaço, entendi tudo, e vai passar pros amigos e vai fazer aquela sessão de galera pra assistir. Então, pra eles é jogo. Agora, o que me incomoda é o fato de eles não terem culhão de assumir que eles estão fazendo isso pelo simples fato de vamos tentar salvar um dinheiro e querer bancar de, não, porque o pessoal é muito burro pra poder entender o filme. Eu queria perguntar primeiro pra você, Paty, principalmente depois do Ex Machina, o que você estava esperando do novo trabalho do Alex Garland? Eu esperava um filme que fosse explodir a nossa cabeça. Eu esperava um filme que fosse realmente mexer nessas questões. Falei isso recentemente já, ficção científica. Eu acho que o Alex Garland tem grande responsabilidade nisso. Assim como alguns outros diretores que têm outros filmes que acabaram mexendo muito comigo nos últimos tempos. Porque são filmes que fazem a gente pensar, apesar de serem propostas, né, que estão futuros distópicos e coisas que a gente está projetando, eu acho que 90% dos casos as temáticas centrais conversam diretamente com o presente e com as questões que a gente tem como seres humanos hoje. Então, eu esperava um filme que fosse justamente fazer o que fez, e fez muito bem. Que fosse remexer e botar o dedo na ferida de como a gente
se identifica ou como a gente é como ser humano. Eu acho que a ficção científica, ela tem esse grande papel e o que eu esperava do filme era isso, dele, né, como diretor, era isso. E no Ex Machina ele faz isso muito bem. Maguinho, e você, cara? O que você tava esperando do Alex Garland? Bom, então, eu acho que a expectativa pro novo filme desse cara era muito grande pra mim, até porque, como vocês falaram, o que ele fez com Ex Machina foi fabuloso. Mas, na verdade, se vocês, cara meu ouvinte, se acompanham o trabalho dele, tanto roteirizando quanto na direção, a gente nota uma coisa muito, muito similar, assim, que ele trabalha muito com o pessimismo, né, no ser humano, né? Isso fica evidente em Ex Machina, como roteirista lá do Sunshine, no 28 Later. Enfim, é um diretor que trabalha muito bem com isso, né? As fraquezas do ser humano e, vamos dizer assim, as consequências de suas fraquezas / evolução no mundo ao seu redor. Acho que ele trabalha muito bem com isso. Concordo, cara. Eu acho que esse que é o ponto que é mais interessante do Alex Garland. Eu acho que mais do que esperar um grande trabalho dele com direção e tudo mais, eu fico empolgado de ver uma criação dele de ficção científica. Justamente. Sabe, a gente vê uma trama elaborada, densa e profunda. Eu acho que isso é o mais legal do Alex Garland. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais da trama. Acho que a gente podia até falar um pouco mais logo dos atores e tudo mais, e a gente já cair direto na parte com spoilers, porque eu acho que não tem como a gente falar muito da trama sem entrar em spoilers, sem a gente poder falar da trama de verdade, entendeu? Sem a gente poder tocar nos assuntos. O que vocês acham? Eu acho ok. Ótimo. Se a gente parar pra ver, então, o cast de atores nesse filme, tem vários nomes bem conhecidos, né? A Natalie Portman, a Jennifer Jason Leigh, Gina Rodrigues, Tessa Thompson e o Oscar Isaac. Pra vocês, eu vou começar com o Maguinho agora. Maguinho, dentre esses nomes todos, quem pra você foi o maior destaque? Ou quais nomes pra você se destacaram dentro desse elenco? Bom, vamos lá. O Natalie Portman, como sempre, tá ótima, né? É o destaque, claro, né? Obviamente, do filme. Segura de uma forma muito boa. A Jennifer Jason Leigh também tá espetacular, entendeu? Mas, no geral, são boas atuações, sim. Com destaque, óbvio, pra Natalie Portman. Eu concordo com o fato de que as atuações estão boas. O destaque, pra mim, ficaria pra Jennifer Jason Leigh e pro Oscar Isaac. Foi o que o Maguinho falou. A Natalie Portman, ela tá sempre bem, né? A gente não espera que ela esteja mal, porque ela é uma excelente atriz. Mas eu acho que a Jennifer Jason Leigh e o Oscar Isaac fizeram um trabalho, assim, bem diferente do que eu tô acostumado a ver eles fazendo. Pra mim, eles chamaram mais atenção. Eu tive alguns problemas com a Gina Rodrigues, engraçado. Teve muitos momentos que ela me tirou um pouco do filme. A ideia, eu não consegui comprar muito a proposta dela e ela realmente foi, das atuações, foi a que mais... A atuação ou a personagem dela? Que você não tava a atuação dela. Eu não tive problema com os personagens, não. Eu achei que dentro da proposta do filme, cada uma daquelas pessoas estava ali representando alguma coisa que fecharia uma ponta no todo, né? É uma coisa que a gente vai falar mais pra frente com relação às motivações e o porquê que aquelas pessoas estão ali especificamente. Eu acho que cada um tá representando uma questão, então os personagens se justificam pelas suas histórias. Mas a caracterização dela foi a única coisa no filme que realmente me tirou um pouco de... Quando ela, né, nos momentos dela de atuações mais fortes, me deu um nervosinho, assim. Mas no geral, as atuações estão boas. Eu concordo mais com você, Paty. Eu gosto dos personagens, cada um deles tem um motivo pra estar ali e é um complemento pra história, que inclusive a gente vai poder falar depois, quando a gente chegar no spoiler. A Gina Rodrigues, eu não me incomodei tanto com a atuação dela, cara. Eu vou te dizer, eu não lembro de outra vez que eu a vi num tipo de papel assim. Por mais que eu não acompanhe a série dela, né, o Jane the Virgin, eu a conheci ali. São papéis completamente diferentes, então eu acho interessante ver ela tentando outras coisas e não me incomodou tanto a atuação dela. E a Tessa Thompson também, cara, eu acho que vale a gente comentar sobre ela. Tem um momento do filme que é uma conversa dela com a Natalie Portman, que vai dando um desenvolvimento melhor ao personagem dela. Ali eu acho que ela tá excelente. Do elenco, eu acho que eles estão bem servidos e sobre os personagens, né? A atuação deles eu acho que fez jus aos personagens e fez jus à história. Então eu acho que a gente já não tem mais o que falar, né, galera? Se a gente não entrar nos
spoiler, não tem como a gente conversar sobre esse filme. Gente, assim, mas é um filme que tem muita coisa pra se discutir, pra quem ouviu até aqui, ou que tinha assistido só o Tomb Raider e tá ouvindo também esse restinho. Filme que vale a pena assistir porque tem muita coisa a ser explorada. Apesar da gente não ter falado muita coisa sobre a trama, porque realmente a gente não quer estragar a experiência de ninguém, é um filme que vale muito a pena ser visto, exatamente porque não tem como a gente falar sem entregar o que vai acontecer. Então, se a gente der os motivos de verdade que fazem valer a pena assistir esse filme, a gente vai estar estragando o filme pra vocês. Sim, com certeza. Então eu acho que se vale de alguma coisa, se você ouviu até aqui e não assistiu ainda, tá um pouco curioso, se desafia a assistir esse filme, a entender as mensagens por trás, a pegar uma obra de ficção diferente do que você costuma ver no cinema, que desafia o público a entender as mensagens, a buscar as respostas dentro do filme. Quer ver filme moleza, vai assistir Transformers. Vamos começar a falar de verdade sobre Aniquilação. A partir de agora, spoilers para Aniquilação. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Enfim, o que diabos a gente acabou de assistir? Tenso, né? Tenso. Eu tô sentindo, desde que eu vi esse filme e eu parei pra pensar, eu mandei mensagem pra vocês e falei, cara, a gente precisa gravar sobre esse filme. Porque só me veio Mãe na cabeça. Só me veio, tipo, os papos que a gente... Não que o filme aborda questões parecidas, completamente distintas, né? São obras completamente distintas, com mensagens completamente distintas. É o que a gente tava falando aqui um pouco antes da parte com spoilers. Ele é um filme que te desafia e é um filme que te faz buscar pelas respostas. E é um filme que ganha essa questão extra, que é o que a gente tá tendo aqui agora, que é um bate-papo pra se secar, que é aquele momento que cada um vai botar um pouco da sua visão do filme, que às vezes não tem nada a ver com a visão do outro, mas que vai acrescentar. Complementa com a opinião do outro, claro. E às vezes faz o outro enxergar algo que não tinha visto, ou vai fazer a gente brigar um com o outro. Então, tipo, alguma coisa ele vai agregar. Então eu queria começar por ela, que a gente colocou toda a pressão nela pra ela estar aqui, pra ser a nossa cabeça, a chefe da expedição. Ela é a chefe da expedição do Shimmer. A gente tá entrando agora na bolha e a Patty é a Jennifer Jason Leigh. Ai, gente, estou fadada ao fracasso. Está fadada a não voltar, né? Não voltar, Cara, eu acho que tem uma coisa muito legal nesse filme, que eu acho que ele tem duas vertentes que são diferentes e que obviamente se complementam na narrativa. Você tem a questão do alienígena, que a gente falou lá no começo, né? A gente vê na primeira cena do filme que alguma coisa realmente cai na Terra. Então, a maneira como a gente aborda a questão alienígena, não só no cinema de ficção científica, mas na literatura também, a maneira como a gente, sociedade, geralmente a gente vê a questão do alienígena e também a questão do ser humano, como que ele se comporta, ou a questão do ser humano dentro de uma história de ficção científica. E isso é muito legal, porque são coisas que são diferentes no filme, mas que elas se complementam na trajetória. A gente está acostumado a ver os alienígenas vilões, né? Então, 90%, talvez, até mais, das vezes que a gente vê um filme de ficção científica, você tem alienígenas querendo conquistar o mundo, né? E que curioso que é você ver uma perspectiva em que esse organismo alienígena, ele não quer nada. Ele só tá ali sendo e evoluindo, né? Da mesma forma que a gente surgiu no planeta e surgiu as pessoas que acreditam religiosamente, há quem acredita em evolução, mas para quem tem uma visão mais científica do mundo e acredita em evolução, você vê no filme um organismo que se comporta como a gente se comporta, né? Se você acredita nisso, que a gente, como organismo vivo, a gente evolui e evoluindo é a lei do mais forte, vai sobreviver o que se adaptar melhor. Então, o filme trabalha isso e apesar de ser por uma perspectiva a princípio de ficção científica, se a gente parar pra pensar bem, não tem muita ficção, né? É muito próximo da maneira como a gente explica a nossa existência no planeta. E isso pra mim é muito interessante. E as questões do ser humano dentro desse ambiente, né? Apesar da gente ser proveniente da transformação, a gente é muito resistente a ela, né? Então qualquer coisa como transformação, que venha como mudança, a gente vê isso como sendo muito negativo. Isso fala de pontos muito particulares do ser humano, que na verdade que é a seguinte: a gente está fazendo merda constantemente o tempo todo, e essas merdas que a gente faz refletem no cotidiano e na vida das pessoas que estão ou não à nossa volta. Essa forma alienígena, que na verdade foi o que a Paty falou, ela não quer destruir,
Ela quer sobreviver apenas, à sua forma, obviamente. Eu acho legal isso que a Paty falou, que é bem o que eu penso também, porque a gente tem a questão típica do invasão alienígena, né, em aspas, que não é bem uma invasão, eles só chegam lá e estão vivendo, e por trás tem toda a questão do impacto do ser humano dentro disso, né, da convivência em ambiente do ser humano com o organismo vivo de outro planeta. E dali ela vai criando uma atmosfera ao redor daquele farol e vai adaptando aquela atmosfera para melhor convívio para ele. A partir dali você pode tirar várias coisas. O filme já começa com a personagem da Natalie Portman e ela estava falando sobre as células, a multiplicação das células, e no final ela explica para os alunos que aquelas células que a gente está vendo são células cancerígenas, né? Células de um tumor. E isso você vê claramente a metáfora que o ser humano seria o tumor dentro do planeta Terra. Porque você vê que o organismo de outro planeta, ele vem para a Terra e da maneira dele, ele vai corrigindo tudo aquilo que teve o impacto do ser humano dentro da Terra. E inclusive o próprio ser humano. O que eu acho legal delas é que elas são completamente dispensáveis. E isso faz delas essenciais para entrar na bolha. E cada uma delas tem um problema, cada uma delas tem um vício, tem alguma coisa que seria facilmente tratada como um câncer, um vício, um problema. O que eu acho muito interessante nesse filme é que, no final das contas, qualquer caminho que a gente siga, a gente vai acabar se complementando ao invés de colidindo, caindo nessa questão da autodestruição de mais diversas formas. Sim. As tendências suicidas de uma das personagens, a outra era viciada em drogas, uma tinha perdido filho. Né? Quase nenhum de nós comete suicídio, né? Porque o suicídio seria o auge da autodestruição, né? Mas em algum momento, de alguma forma, todos nós cometemos atos autodestrutivos ao longo da vida, né? A gente bebe, a gente fuma. Tem uma frase dessa, né? Que eles falam que as pessoas não se suicidam, elas vão se destruindo aos poucos, né? O personagem do Oscar Isaac, ele se suicidou. As pessoas não estão por aí, todo mundo, a maioria da população se suicidando, mas apesar da gente não cometer esse ato mais extremo, a gente está aos poucos cometendo pequenos atos de autodestruição. Como ser humano, a gente há muito tempo esqueceu que faz parte da natureza, né? A gente há muito tempo se distanciou da nossa essência como parte... A gente falou disso quando a gente falou do Okja, quando a gente falou de vários outros filmes, a gente acaba falando disso, né? A gente, como ser humano, a gente se distanciou da nossa essência como parte integrante do mundo que a gente habita. E eu acho que esse filme faz uma coisa muito legal quando esse organismo, ele pega essas pessoas e ele reintegra elas como parte de outros seres vivos, né? Antes da gente chegar a se deparar no filme com o fato de que os seres humanos estão ali dentro também sendo afetados por aquelas mutações, a gente vê aquilo afetando a natureza como aquilo já afetou a natureza que está ali, os outros animais. E o mais interessante é que os animais estão ali de boa, né? Ali, tranquilo, verdade. Sem questionar e sem se revoltar contra a nova condição dele. Aqueles alces, simplesmente, né? Os alces brancos também, com chifre de flor, né? Tranquilo também. Mas a gente não consegue fazer isso. Porque, na verdade, essas mutações são mais combinações do que transformações, né? Sim, na verdade, eliminando diferentes materiais genéticos e virando outras coisas. Mas aquele cara que os interiores dele se combinaram com, tipo enguias, né? Que parece que o cara... Fantástico. Isso. Se não fôssemos humanos, aquilo seria uma transformação natural da natureza, né? Mas pra gente é uma coisa assustadora, tanto que a gente vê o urso como uma coisa de terror, a gente vê a transformação como uma coisa muito negativa, né? Isso é muito curioso de ver também. Muito interessante. Agora eu queria perguntar pra vocês, mais do que aquela conclusão, né? Aquele embate no final, quando ela chega no farol e olha como se fosse pra aquela nuvem, né? E cai uma gota do sangue dela ali, e dali já vai multiplicando as células e cria como se fosse um outro humanoide dela. E a gente descobre que isso aconteceu também com o marido dela, que o marido dela morreu de verdade lá dentro. Quem saiu é a cópia, né? Saiu como se fosse a versão alienígena dele. A gente pode dizer assim, quando rola tudo isso e ela abraça ele, você vê o olho mudando. Sim. Eu acho que a Paty deve ter pensado a mesma coisa que eu, que fui no Blade Runner. Imediatamente. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, puta, vai ser o mistério do Deckard all over again. Eu acho que só não vai ser mais
Porque tá meio que explícito ali, né? Tá meio que claro, né? Na verdade não era, mas na verdade isso foi uma grande questão na finalização do filme, né? O filme, inclusive, eu acho que teve pedaços que foi refilmado, foi reeditado, porque, na verdade, o diretor queria que fosse muito menos explícito e o estúdio fez questão de que ficasse muito mais claro que quem saiu tinha sido ela. Mas aí que tá a parada. Eu queria levantar pra vocês isso. Pra mim é muito claro que quem saiu é ela. Só que ao mesmo tempo, eu acho que todo o período que ela passou lá dentro, e por tudo que ela passou, né, no caso o contato maior que ela teve dentro do Farol, fez ela sofrer uma mutação muito maior. Isso pode ver até na questão da tatuagem dela, que ela começa a ter uma tatuagem que era da personagem da Gina Rodrigues. A Gina Rodrigues tinha aquela tatuagem e a partir de um momento dentro da bolha ela começa a ter a tatuagem também. Ela começou, Renato, com uma espécie de machucado. Mas essa tatuagem do infinito aparece também na tatuagem no braço daquele cara que morreu dentro que aparece na filmagem da primeira equipe, dos homens. Então, mas é um tipo de mutação que eles vão tendo, entendeu? Ela vai, assim como as criaturas vão pegando coisas e mesclando DNA, quem sabe elas começam a estar mesclando o DNA delas umas com as outras, ou delas com as pessoas que ficaram lá das outras expedições dentro da bolha. Enfim, o que eu quero dizer é que, por mais que ela tenha saído como ela mesma, ela saiu com o DNA dela completamente zoado e completamente modificado. Claro. Não, eu tô falando, não importa qual das duas, no final das contas, a questão acaba sendo parecida com a do Blade Runner, até no fato de que não importa muito, né, se é replicante, se não é replicante, se foi uma que saiu ou não. De qualquer forma, aquela pessoa que saiu já não é mais a mesma pessoa, já não é mais aquele mesmo organismo, né? De qualquer forma, ela já é um organismo modificado que já tem dentro dela esse novo gene. Na cena final, antes dela sair, antes de mostrar ela do lado de fora, ela tá destruindo esse organismo, né? Aí ela tacou fogo e matou o organismo, né? Mas o Maguinho falou que você tem a cobra, né? E a cobra meio que significa isso, que da morte nasce a vida. Sim. Então, na verdade, o fato do ser humano acreditar que aquele organismo, ele morreu, daria as condições perfeitas para que ele continuasse se reproduzindo dentro dos corpos dessas pessoas, que são marido e mulher, e vão reproduzir, eventualmente, vão ter... Exatamente. Mas isso aí, Pátio, isso aí, Por que o objetivo foi, quando ele sair, ele procurar ela, porque ele sabia que ela iria atrás dele dentro do coisa. Claro. E ela... Então, tudo que a gente falou no primeiro momento meio que cai por terra, porque o organismo tinha sim um plano. Tinha sim um plano de sobrevivência, né? Que incluía que ela fosse pra lá. Então, eu acho que assim, quando ele aparece na casa dela, quando ele aparece em casa pra buscar ela, eu acho que aquilo tudo já era um plano do organismo pra trazer ela. Por mais que quando ele sai pra morrer, né? Os órgãos dele começam a falhar e tudo mais. E quando óbvio, Renato, entra em contato com ele volta a melhorar. Então, talvez o Master Plan seja, manda ela pra lá, porque quando ela vai voltar fazendo ele melhorar, entendeu? E uma outra coisa, ele volta sem a mágoa que ela tenha traído, sem a mágoa da traição. E ela de uma forma mudada também, meio que formando um novo casal renovado, porém perpetuando a nova origem, que é a nova origem alienígena. Provavelmente vai engravidar e a vida, como ele queria, ela vai sendo perpetuada. E na verdade isso vai acabar com a aniquilação da nossa espécie, né? Então no final, os alienígenas são um bando de filha da puta, como sempre. Ou não, Renato, porque na verdade a proposta deles é a mesma que a nossa, né? A sobrevivência do mais forte. Exatamente, Não deixa de ser uma cambada de filha da puta. Se a gente fosse na terra deles e começasse a destruir tudo pra gente sobreviver, o jogo seria o contrário. Mas eles não estão destruindo, eles estão transformando. É um conceito diferente, né? Conceito de transformação. Eles estão aniquilando. Deu pra levantar novas questões pra quem tá ouvindo. Acho que, inclusive pra gente, eu quero ver o filme de novo. Acho que amanhã eu vou até... Também, é verdade. Maguinho, eu queria saber de você as suas considerações finais sobre a aniquilação e qual a sua nota pro filme. Bom, vamos lá. Eu gostei muito, obviamente, como eu falei, né? A experiência seria muito melhor no cinema. Mas é um filme que, apesar de parecer confuso, né? Ele é muito bem conduzido. Como eu falei, a narrativa lenta ajuda e deixa a gente junto com a história. A parte final, né, requer um pouquinho mais de entendimento, né? Até porque não tem diálogo, né? Então isso fica
deixa as coisas mais difíceis, né? Mas eu creio que, no geral, a chegada é até mais confuso que esse, entendeu? Porque ele deixa partes muito, muito bem explicadinha. Eu acho que, no geral, é uma bela experiência. Vejam, entendeu? Eu cedi, entendeu? Vi no Netflix, fiz todo o aparato aqui em casa, e eu dou uma nota para Aniquilação, dou uma nota 9,5 para o filme. Fez todo o aparato, é ótimo, né? O Maguinho sentou no sofá e apagou a luz. Não, eu fiz uma pipoca também de bacon no micro-ondas. Eu tirei a pipoca, eu acho que estava vencida, porque eu não fazia pipoca de micro-ondas há uns 10 anos aqui em casa. Nossa, aqui eu faço quase todo dia. Paty, e você, cara? Quais são suas considerações finais com o filme e qual seria a sua nota? Como eu falei agora, é um filme maravilhoso, né? Que tem tantas possibilidades de entendimento, que cada vez que a gente assistir, com certeza a gente vai perceber algum detalhe que não tinha percebido antes. Isso fala muito também da direção, né? Pros detalhes. Então, eu adoro filmes assim, que me fazem pensar, e que rendem cast pra gente debater. Então, é um filme que eu recomendo muito e gostaria muito de saber a opinião de quem viu, se pensou coisas diferentes do que a gente pensou. E eu tô com o Maguinho, eu dou 9,5 também. Que beleza. Olha, eu vou concordar com o Maguinho 2 vezes. Porra, eu vou já ganhei o cast. Amigos do mundo, já ganhei o cast. Porque eu também acho que se eu tivesse visto no cinema teria sido ainda mais incrível. Até porque, então, a fotografia é linda, né? Apesar de concordar com a questão toda do Netflix, eu já falei isso a beça. Então é isso. Eu vou dar uma nota um pouquinho mais baixa que de vocês. Eu vou dar 8,5. Eu tenho que fazer as vezes do Cipreste, né, cara? É verdade. Não é só o cargo, né? É a essência. Exato. Não mandei ninguém calar a boca, não fiz nada disso, eu tô na moral. Eu gostei muito do filme. Eu acho que ele é um filme que vale revisitar ele, e eu acho que isso sempre é importante para uma obra de cinema. Acho que sempre quando um filme tem esse elemento, ele ganha mais pontos para mim. Muito bem atuado, muito bem escrito, muito bem dirigido. A fotografia, como vocês estavam comentando, eu também achei legal, porque ele tem uma palheta quando ela tá fora da bolha e uma quando tá dentro da bolha. Achei interessante, eu acho que ele peca em alguns pontos nos efeitos. Também não é um filme com muito orçamento, mas trabalharam com o que dava, mas eu acho que dá umas pecadas ali. No geral, ele é um filme bem competente, cara. É uma obra de ficção como o Alex Garland costuma fazer, que por mais que seja adaptado, né, é uma obra original, fresco, um material fresco, novo, e que eu acho que vale sempre a galera assistir. E 8,5, convenhamos, é uma nota bem boa, com o 9,5 de vocês dois. Eu acho que o filme tá numa média excelente. Achei pobre essa boa nota, hein, Renato? Não me convenceu, não, a tua explicação para esse 8,5. Achei que merecia mais. Que tem pra hoje. Bom, galera, eu queria agradecer vocês dois mais uma vez por esse papo, que foi incrível. O Maguinho tá aqui em dose dupla, inclusive. Tá aqui já há um tempão, bateu o papo do Tomb Raider, bateu o papo da Aniquilação, que são dois filmes completamente diferentes, então ele teve que ligar o tico e teco dele em dois caminhos completamente foi difícil. Diferentes. Jantei no meio do cast, foi uma beleza. Quero agradecer a você, Maguinho. Você tem algum contato que você quer deixar pra galera, algum recado? Bom, enfim, eu que agradeço muito. Parabéns pela sempre perfeita condução do caro Renatão, né, como âncora. Eu tô no Facebook, Marcelo Perello, né, só jogar lá. Nas redes sociais do Bar Calabouço também, tem Twitter, tem Instagram, tem a porra toda. Também tô lá no site lá do Rato, sempre com algumas críticas interessantes também. Continue indo ao cinema sempre. Gente, ao cinema, por favor. Um abraço e até a próxima. E eu também queria agradecer a você, Paty, que foi o farol guia aqui do nosso cast do Aniquilação, onde a galera pode encontrar você nas redes sociais. Que recado você gostaria de deixar pros ouvintes? Renato, como o Marcelo falou, né, é um prazer enorme sempre estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer ver esse filme, conversar com vocês e ouvir as ideias de vocês, coisas que eu não tinha pensado. É sempre muito maravilhoso, então muito obrigada. Eu tô nas redes sociais, Patrícia Costa, mas eu queria convidar vocês a seguirem a gente no Instagram também, no Facebook, a gente tá lá, praticamente todas as redes sociais, mas não deixem de acompanhar nosso site, que tem as nossas críticas, tem os casts, saem todos lá. Então, queria convidar vocês para estarem com a gente também nas redes sociais, para completar esse bate-papo que a gente teve aqui. Mandem e-mail, mensagens, a gente adora receber os recadinhos de vocês. E foi um prazer e até a próxima. Valeu, Paty. A gente que agradece. E isso mesmo, galera. Quem quiser ter uma experiência completa com o Rato de Cinema, vale visitar o nosso site sempre, que é o ratocinema.com. Lá vocês vão encontrar os nossos episódios antigos de podcast, críticas de cinema, textos, tudo vai estar lá, inclusive o que vocês vão acabar encontrando lá, que eu queria deixar aqui como
como sempre, o recado, né, para vocês, nossos ouvintes. Se vocês quiserem ajudar o Ratos de Cinema, indo no nosso site, fazendo uma doação pelo nosso querido PayPal, ou vocês podem mandar uma mensagem pro e-mail falando que quer ajudar o Ratos, e a gente vai explicar tudo em contato com vocês por esse e-mail. Lembrando, todas essas doações de vocês ajudam pra caramba pra gente poder manter o site ativo, ajudam na produção de novos e melhores conteúdos pra vocês, e ajudam a gente a conseguir assistir cada vez mais filmes pra poder trazer mais conteúdo e mais bate-papo pra vocês. Como o Maguinho diz, né, aquele trocado que vale uma coxinha, uma Coca-Cola, pra gente já vale muito, então é sempre muito bem-vindo, galera. Exatamente. Lembrando que é muito, muito, muito bem-vindo os comentários e as sugestões de vocês sobre o que a gente comentou aqui hoje, ou nos outros episódios, ou sugestões de temas. Então, galera, não deixe de interagir com o Ratos de Cinema, porque isso é muito importante. Eu sou Renato Maciel e vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, que são o Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final, e também no meu Letterboxd, onde eu comento sempre os filmes que eu assisto. Eu queria mandar um abraço pro nosso querido Marcelo Cipreste, que não pôde estar gravando hoje porque ele tá de mudança, então ele tá meio enrolado. E como sempre, quando eu gravo, eu queria deixar aqui meu recado, que é desculpa qualquer coisa. O Ratoscast, mais uma vez, agradece a companhia de todos vocês e até a próxima. Caralho, mas quem está precisando de mais amigos, cara. Tá conversando com o espelho, é sacanagem. Não, sobre os filmes, entendeu? Entendi. E o pior é que o seu espelho discorda de você, né? Ele não discorda de forma alguma. Tá sempre concordando comigo.